Palavra de Deus, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Pastor, estou adiantando algumas coisas aqui. Fique bem atento a tudo que nós iremos falar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. É a porção de Deus para hoje. É a misericórdia de Deus se manifestando hoje. Sabe? É o abraço. Às vezes é até a exortação de Deus, Deus cobrando, porque Deus não suporta. Ele não suporta nada que venha lhe ofender. Nada. Por isso que Deus não aceita o pecado. Por isso que Deus rejeita as impurezas, porque isso lhe destrói, me destrói. E Ele está manifestando esse cuidado dele através da palavra, das orações, das canções. Palavra de Deus em Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Neemias 6 e 3 está escrito: E enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Palavra de Deus, eis que estou fazendo uma grande obra. Será que você pode dizer comigo, firmado em Deus até o fim? Nós começamos, e a maioria das coisas nós começamos bem. Há muitas expectativas. O desconhecido às vezes provoca medo, mas às vezes nos leva a andar por caminhos de esperança. Não, pastor, é tudo novo. A promessa, tem dificuldades, mas começamos com aquele gás, né? Começamos com aquela disposição. Acontece que, no meio do caminho, muitas surpresas acontecem. Coisas que eram até previstas, outras que a gente nem imaginava. O fato é que Deus colocou sobre você um potencial enorme. Deus, Ele lhe preparou. Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem capacidade por si só. Houve uma preparação. Lá, desde o ventre da sua mãe, houve uma preparação. E Deus não vai perder todo esse, vamos dizer, toda essa organização prévia, todo esse crédito colocado em você. Deus não vai perder. O diabo ele fica furioso porque ele sabe que ele vai ver todo esse crédito de Deus na sua vida sendo executado. Tudo isso vai acontecer porque é promessa de Deus. E para isso Deus chama a nossa atenção com algumas dificuldades. A leitura que fizemos fala da história de um homem fiel a Deus e à obra de Deus. O nome dele é Neemias. A história de Neemias é uma história de superação. É uma história que nos envolve porque quando nós olhamos para o nosso lado, a gente vai ver que o que aconteceu com Neemias acontece conosco. Está acontecendo conosco. As provas que Neemias passou fazendo a obra de Deus é muito semelhante à que você está fazendo, a que você está passando. Aí você diz, não, pastor, mas como assim, pastor, fazendo a obra de Deus? Porque eu não sou pastor, eu não sou dirigente, eu não sou cantor. Sim, eu estou aqui, pastor, Deus está tratando da minha vida e algumas coisas estão acontecendo, eu estou me aproximando de Deus, mas eu não tenho um cargo na igreja. Como falar de obra de Deus? As pessoas confundem as coisas. Olha só e perceba que você está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus nada mais é do que você
se colocar à disposição de Deus para desfazer as obras do inimigo. Quando você luta aí pelo seu casamento e diz, não, a prostituição não vai destruir a vida do meu esposo. Quando você luta e diz, não, o inimigo não vai roubar a infância dos meus filhos, e você se põe à frente, e você diz, não, essa enfermidade não vai colocar fim, dar cabo à minha vida, porque tem uma promessa de Deus. Tudo isso, quando você faz em nome de Deus e vê que há um projeto do diabo em curso, você está fazendo a obra de Deus. Então, você está e você é um agente da obra de Deus. Então, você precisa de perseverança. Essa palavra vai falar de perseverança. Você precisa aprender sobre depender de Deus. E você precisa também aprender que Deus colocou você como coluna. Coluna. Sobre você há algo especial de Deus. A história de Neemias fala de tudo isso, de liderança, de esperança, como falei, dependência de Deus. Mas Neemias sofreu muito, Neemias passou muitas situações, tudo para reconstruir os muros de Jerusalém. Essa reconstrução durou 52 dias. Deus tinha levantado Neemias agora para levar segurança para o povo. Deus já tinha providenciado o necessário e o povo já estava reconstruindo o templo, mas os muros estavam lá, ainda com as marcas e a fúria do inimigo. Quando nós falamos de reconstrução, nós precisamos aplicar essa palavra à nossa vida. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida. Aquilo que o inimigo veio e destruiu. Destruiu e ainda ficou as digitais do inimigo. E as digitais do inimigo provocam medo. As digitais do inimigo provocam temor, insegurança. A destruição do inimigo, porque ele passou e deixou feridas abertas. Aleluia. Tenta roubar a sua paz todo momento. Mas diante de Deus, o que é que precisa ser reconstruído na sua vida? Será que é a sua reputação? Pastor, o meu passado me deixou muito prejuízo. Ou talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou lutando para vencer o meu passado. Ficaram ainda um rastro de mentira, de violência, de destruição. É isso que você precisa reconstruir na sua vida? Eu vejo aqui nos comentários e muitas pessoas estão dizendo, pastor Júnior, ore pelo meu casamento. O inimigo tem se levantado poderosamente para destruir a relação conjugal, algo que Deus fez, que Deus construiu, a família. Minha família está desmantelada, pastor Júnior. O que é que precisa ser reconstruído? É a esperança. É a capacidade de olhar para amanhã e ver que tem jeito, ou você olha para amanhã e diz, não tem jeito, o que é que precisa? Às vezes nós paramos e não dizemos com palavra, mas dentro de nós a nossa alma está gritando e dizendo, mas como assim? Como eu posso ter chegado a essa situação? Como os muros da minha vida chegaram a esse ponto, pastor? A gente lembra até do começo. Começou bem. A gente lembra dos momentos em que nos sentíamos imbatíveis. E de uma hora para outra, parece que as coisas tomaram um rumo, pastor, diferente. E agora? E agora eu vou levantar os meus olhos para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro.
nesse momento que você está vivendo aí de reconstrução. Se prepare, porque muitas coisas acontecerão. Agora, é nesse momento de reconstrução que Deus quer nos tratar. Que Deus está provando a sua fidelidade. É neste momento onde você não consegue concatenar as ideias. Onde você já não encontra mais porto seguro. Ô pastor, quem eu mais confiava, pastor, eu já não posso contar. É a história de Neemias. Pastor, quem deveria contribuir, ajudar, dar as mãos? É os primeiros que se levantam. A história de Neemias é essa. Aleluia. Mas diante desse processo delicado, você não pode se entregar à murmuração. Você não pode estar se entregando aos seus prazeres. Você não pode estar dizendo assim, eu vou deixar aí para ver o que é que vai acontecer. Não faça isso, porque Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Isso foi Deus que te entregou. Enquanto você está aí, Deus confiou a você. E Deus não é feito homem que confia desconfiando, não. Deus confia, está aí, está aí. Firmado em Deus até o fim. Eis que estou fazendo uma grande obra. Diante desse chamado e desta obra que está em curso na sua vida. Você precisa se preparar, porque as críticas vão se levantar, mais cedo ou mais tarde. As críticas vão se levantar. E se não tiver crítica, é porque a coisa está pior do que você imagina. Se você me perguntar e disser, Pastor Júnior, o senhor tem alguma experiência? O senhor pode dar algum conselho como a gente faz para vencer as batalhas na vida, crescer na vida? Eu poderia contribuir falando um pouco das minhas experiências com Deus, dos momentos que vivi de dissabor. Eu poderia contribuir e poderia falar muito. Deus me honrou, estou na condição de deputado estadual, o mais votado do estado de Pernambuco, tenho uma família linda, abençoada, vivo muito bem com a minha esposa, minha amiga, colaboradora, mulher de Deus. Tenho o meu lar consagrado ao Senhor. Queria falar um bocado de coisa para você. Mas se você me perguntasse, Pastor Júnior, o que é que eu faço para ser um homem derrotado e amaldiçoado? Perceba que mudou a pergunta. O que é que eu faço para ser um homem amaldiçoado? O que é que eu faço para não vencer na vida? Uma das coisas que eu falaria para você é: agrade todo mundo. Procure agradar todo mundo. E muitas pessoas não estão percebendo que a sua fragilidade lhe levou a um ponto em que o vento está levando sua vida. A opinião alheia, as caras feias, o mal-estar das pessoas estão conduzindo sua vida. Nós estamos vendo os nossos jovens, os nossos moços, as nossas moças, um bocado de, me permita usar a expressão, é um menino abestalhado, não sabe mais das coisas, sei lá. Isso está chegando nas pessoas que têm mais maturidade. As pessoas estão sem disposição de enfrentar o conflito, de tomar posições firmes e claras como Neemias. Estamos
evitando o conflito de todo jeito, porque, pastor, Deus fala aqui sobre aqueles pacificadores. Uma coisa é ser pacificador, outra coisa é ser morto. Esse sentimento de querer agradar todo mundo está destruindo muitas vidas. Neemias colocou no coração e disse: o inimigo não vai prevalecer. Eu vou colocar tudo que tenho à disposição de Deus. Aí levantou-se logo Tobias, Sambalate e Gesem. Esses homens tentaram destruir Neemias com convites disfarçados de paz. Vestiram-se do discurso de Deus, de bonzinho, e quiseram agora tirar Neemias dos projetos de Deus. Tem uma tarefa para você concluir, e essa tarefa talvez os homens não compreendam hoje, mas seu negócio é com Deus. Deus está cuidando das intenções malignas que estão lhe rodeando. Mas você precisa ser forte, corajoso. Você precisa manter o foco e vencer as críticas. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor, firmado em Deus até o fim. Você foi chamado para glorificar a Deus. Nada que te afaste do propósito de Deus, de receber força contínua para vencer o inimigo, vem de Deus. Não queira agradar todo mundo. Não caia nessa farsa. Tenha o seu próprio DNA. Tenha os seus traços, suas maneiras diante de Deus. Eu preciso melhorar muito, pastor Júnior, eu digo mesmo. Agora, nada nem ninguém vai tirar a bênção de Deus, o jeito de Deus da minha vida e da sua vida. Neemias estava dizendo isso quando ele se dispõe a cumprir a jornada que Deus lhe colocou nas suas mãos, a jornada de desfazer. Olha o que o inimigo fez, eu não vou ficar assistindo isso não. Diante disso, irmãos, não vem só críticas não, vem também acusações. Eles enviaram cartas abertas afirmando que Neemias não queria coisa nenhuma construir os muros. Neemias queria se tornar rei. E começaram a espalhar agora aquela notícia, dizendo não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma estratégia política de Neemias. Levantando o falso. Você pode conferir aí Neemias, capítulo 6, versículo 5, do 5 ao 9. É como que Deus estivesse dizendo assim, ó, não se assuste não, meu filho, porque as acusações fazem parte do processo. Não existe desfazer as obras do inimigo se não for para enfrentar a mentira. Porque ele é pai da mentira e ele está vendo que você está se aproximando de Deus. E a sua aproximação de Deus, sabe o que é que vai? Sabe o que vai gerar? Um casamento mais abençoado. Sabe o que vai gerar? Mais controle próprio, domínio próprio. É isso que vai gerar. Sabe o que vai gerar? Paciência. Você não está se aproximando de Deus, o inimigo sabe. Sabe o que vai gerar? Vai gerar agora mansidão. Vai gerar busca pela santificação. Você não está se aproximando de Deus e ele vai deixar ele vai deixar barato? Não vai deixar. Ele vai levantar críticas e acusações. Quando Neemias se vê diante desse processo todo, versículo 9, isso é lindo. Neemias ora a Deus.
E ele ora dizendo assim. Se você puder, faça essa oração comigo. Faça essa oração. Mesmo no momento da palavra, faça essa oração. Neemias diz assim, ó. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Será que você pode repetir comigo? Repita comigo dizendo, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Se puder, escreve aí. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Deus está bradando e está dizendo, não é você que vai ter que se justificar. É Deus dizendo, você não precisa perder energia. Não, porque eu estou providenciando tudo. Aleluia. Não tenha medo de boato, não. Não tenha medo de mentira, não. Aleluia. Sua energia não pode ser gasta com isso, não. Em nome de Jesus. Isso faz parte do processo. Hebreus capítulo 11 diz que Jesus, Filho de Deus, puro, sem pecado, ele venceu a cruz, desprezando a afronta. Ou seja, esse processo, ele alcançou, e como alcançou Jesus? Sem nunca ter feito mal a ninguém, Jesus foi perseguido, cuspido, maltratado, humilhado. O que é que resta para mim e para você? Só tem um jeito de você não enfrentar isso. Se você fizer agora uma parceria com o mundo e com a sujeira que está esse mundo. Aí você vai ter uma aparente paz, uma aparente comunhão, e depois virá a destruição completa. Mas se você quer preservar os princípios de Deus, você quer preservar sua família, você quer preservar sua consciência, peça a Deus um purificador de acusações. É aquela história, peça a Deus para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você ficar atrás daquilo que falam de você, da sua família, dos seus, você vai encontrar até o seu melhor servo, como diz a palavra, fazendo um comentário que lhe desagrada. Pastor Júnior, eu estou olhando para Jesus, eu quero olhar para Jesus firmado em Deus até o fim. Que história linda, você que ligou o rádio agora, nós estamos ministrando em Neemias capítulo 6. Neemias enfrentando acusações, Neemias enfrentando críticas. Agora, eu queria muito sua atenção porque eu percebo que o inimigo ele não fica satisfeito quando você está se colocando à disposição de Deus para desfazer as obras imundas dele. E agora ele se disfarça em anjo de luz. E aqui eu chamo sua atenção porque entendo que é a parte mais importante da mensagem. Ô pastor, liguei o rádio agora, preste bem atenção, você que está conosco desde cedo, você que tirou esse momento para orar conosco, daqui a pouquinho nós vamos orar, agora preste bem atenção aqui. Porque Deus fala conosco e diz assim, meu filho, cuidado com as armadilhas espirituais. Porque as armadilhas carnais, a gente já sabe, a gente até cai, mas não tem muito o que discutir. É como que Davi disse no Salmo 51, lava-me da minha iniquidade. Davi estava dizendo assim, eu pequei, sabia que era pecado, continuei pecando e agora estou no prejuízo. Não tem nada, não tem que estar dizendo que a culpa foi de fulano. Os pecados da carne eles são mais agressivos e a gente cai.
porque eles são poderosos. Por isso que Paulo escreve lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, dizendo: fugir da prostituição, porque é um pecado forte. E a gente cai nesses pecados da carne, que ofende o templo do Espírito Santo. Mas eles são mais claros. Aqui a advertência para hoje, para mim e para você, são as armadilhas espirituais. Os inimigos de Neemias, eles agora convidam Neemias para vir para o próprio templo. Os muros derrubados só tinham um motivo de orgulho, o templo que foi reconstruído, mas dentro do templo estava habitando pessoas da pior índole, pessoas que já tinham vendido a sua alma ao inimigo e estavam usando o nome de Deus e pagando para as pessoas profetizarem contra Neemias. Que coisa horrível! Por isso que a gente não pode se escandalizar com o que a gente vê hoje, porque nos dias de Neemias aconteceu as mesmas coisas. Por isso que você tem que se agarrar com Deus até o fim, porque você já viu e vai ver muito desmantelo, muita coisa feia, muito escândalo, em nome de Deus, revestido com a capa da santidade, da falsa santidade, da falsa religiosidade. Eles tentaram de um jeito, tentaram do outro, crítica, acusação. Agora, vamos chamar Neemias para dentro do templo. Mas a armadilha estava dentro do templo, dentro da igreja. Aleluia. A minha oração é: Deus, me dá discernimento, Deus. Você pode fazer essa oração rápida aí? Deus, me dá discernimento. Me dá discernimento. Neemias olhou e disse: tem o nome de Deus, parece com Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque esse conselho não está alinhado com os princípios do meu Deus Todo-Poderoso. Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Opinião todo mundo pode dar. Quem tem boca fala o que quer. Coloque isso como um princípio na sua vida. Quem quiser falar, fale, escute, dê atenção. A gente precisa ser, no mínimo, educado. Agora, conselho, não aceite de todo mundo. Eu só aceito o conselho de pessoas que eu tenho a certeza que me ama. Aí eu, me calo e ouço. Me ama, tenho a certeza que me ama. Segundo, tem experiência naquilo que está falando, porque tem os cientistas que entendem de tudo, os gênios, né? Tudo o cabo entende. Mas o cabo, quando olha para a vida dele, tu fizesse o quê na tua vida, abençoado? Tu está falando o quê? Pode falar, vai entrar num ouvido e sair no outro. Eu escuto por educação. Faça isso também. Conselho só se recebe de quem realmente você sabe que lhe ama. Segundo, de pessoas que é especialista no assunto e que tem experiência. Essas três coisinhas. O que passar disso é opinião. A opinião a gente escuta. Agora, conselho não. Neemias estava dizendo: conselho da parte de vocês eu não recebo. Era uma armadilha. Por isso que, através dessa palavra, Deus está bradando e dizendo: meu filho, sou eu que te livro do laço do passarinheiro.
Porque por mais que eu peça, você peça a Deus discernimento, a gente ainda não vai compreender tamanha malícia, tamanho laço que está preparado para mim, para você. Mas olha aqui, olhe para mim em nome de Jesus, vá dormir em paz. Toca a tua vida, porque a promessa é que quem te livra é Deus do laço do passarinheiro. A gente não vê o laço, então isso não era laço. A gente não vê. É Deus que vai dando uma situação, criando outra, e vai nos conduzindo. Daqui a pouco a gente diz, glória a Deus. E não é só o laço, não, é a peste perniciosa. A peste é aquilo que vem no ar, é aquilo que ninguém consegue explicar, detectar. São armadilhas do mundo espiritual. Aleluia, por isso que você tem que cultuar a Deus, cair nos pés de Jesus, participar ativamente desse processo de santificação que Deus nos chama todo dia, deixando de lado o pecado e os embaraços que estão de perto nos rodeia. Neemias estava dizendo não. O profeta aqui estava dizendo, venha para o templo, porque no templo você está seguro. E a armadilha era no templo. Era no templo. Eu finalizo essa palavra dizendo, olhe, sua experiência só não é o bastante. Sua dedicação só não é o bastante. Você precisa ter perseverança. E a perseverança, ela se mistura com a esperança. Neemias colocou no coração a cumprir a obra de Deus. E lembre sempre, obra de Deus é especialmente desfazer a obra do inimigo. Você no seu trabalho, você está fazendo a obra de Deus. O inimigo faz, você diz, olha, eu vou ser usado para desfazer. Isso é obra de Deus. Deus está lhe chamando a permanecer firme, a completar a obra. Não deixe esse negócio mal acabado, não. Cuidado com o seu testemunho. Muitas pessoas podem se aproximar de Deus ou podem se afastar de Deus, dependendo de como você lida com as coisas, com a sua família, com os seus compromissos. Persevere até o fim. Não tem como. A luta aqui é de Deus contra o inimigo, da verdade contra a mentira. É Deus dizendo, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas. Portanto, é hora de, diante de Deus, perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer hoje? Como eu posso ser usado agora para desfazer as obras do inimigo? Quais são as armadilhas espirituais que estão chegando para me distrair, para tentar me distanciar da missão que o Senhor colocou na minha vida? Se você está sendo tocado por esta palavra, se você diz, Deus está falando comigo, pastor, então se comprometa com Ele. Agora. Se comprometa com Ele dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. De modo que não poderei descer. Eu estou fazendo uma grande obra. Em vez de estar trocando acusações por acusações, confusão por confusão, perseguição por perseguição, Deus está dizendo, descanse. Eu vou lhe justificar. Eu que cuido da sua reputação, da sua história, da sua família. Sou eu, diz o Senhor, que estou no controle.
Se comprometa com Deus. Ele só quer isso de você, compromisso. Fique atento. As acusações fazem parte do processo. Não esqueça. Busque a Deus em oração e diga: Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, firmado em Deus, até o fim. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.